Hoje o tema é sobre qual é a diferença entre a adoração individual e a adoração coletiva. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Zoe Lili, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Alto Monte Ensina. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre adoração na prática e também com embasamento bíblico. Então vamos começar aqui com 2 versículos. Diria o versículo que traz base bíblica para adoração individual seria em Mateus 6:6, que diz o quê? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que o vê em secreto o recompensará. Então aqui nessa passagem de Mateus 6:6, nós vemos Jesus falando sobre esse lugar individual, esse lugar sagrado, que é uma conexão íntima entre nós e o Senhor. Depois, quando a gente está falando de adoração coletiva, vamos ver em Hebreus 10, versículo 24 a 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Além dessa passagem, nós vemos inúmeras passagens no livro de Isaías, o livro de Neemias, o livro de Esdras, onde o povo em uma só voz estava ali adorando ao Senhor em conjunto. Então, quando a gente vem para um culto, para um momento de reunião, onde tem mais do que 2 pessoas, nós estamos ali coletivamente tendo um momento com Deus. Assim como está escrito na palavra de Deus que onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Claro que Deus também está ali no seu lugar secreto. Mas a adoração coletiva é quando eu estou junto com os meus irmãos em um só propósito, debaixo da mesma unção, debaixo do mesmo Espírito. Vamos falar um pouquinho, antes de eu entrar em como um ajuda o outro, vou falar um pouquinho sobre cada parte separada. Então, a adoração individual é o quê? A adoração individual, basicamente, é a sua conexão íntima e individual com o Senhor Deus. Em Salmos 91, fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que seria isso? Esse lugar de descanso, de intimidade com o Senhor, esse lugar onde eu posso encontrar a Deus individualmente. É o lugar de grande conexão com Deus, onde eu tenho comunhão com o Espírito Santo. O que é que isso traz de benefício na minha vida? Número 1, faz parte da sua identidade. Desde Gênesis nós vemos que quando Deus cria Adão e Eva, ele cria para esse momento, né? Deus passeava no jardim no entardecer do dia e ele criou, né, essa relação entre nós e ele. E aquilo era de grande valor, né? Aquilo era algo prioritário para Deus. Deus não nos criou apenas para sermos, seus servos. Deus nos criou para sermos seus amigos. Deus nos criou para o seu prazer, né? Cultivar esse momento de intimidade com Deus é muito difícil quando você está fazendo isso com outras pessoas. Agora, quando você está em casa sozinho, naquele momento que você separou para estar na presença dele, esse momento individual, ele é fundamental para que você consiga ter raízes na presença de Deus, para que você consiga também ter experiências que são únicas e pessoais, que realmente vão fazer você construir histórias com Deus. Desenvolver esse discernimento também espiritual só vai acontecer quando você estiver no seu individual. E sem perceber, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, né, de ter essa adoração individual, porque ela vai requerer muito sacrifício, ela vai requerer também um lugar de você pioneirar algo com Deus, porque você não vai ter ali uma banda tocando para você, você não vai ter ali talvez um pastor te guiando, um líder de adoração te guiando, te instruindo, você vai ter somente você e o Espírito Santo, a Bíblia, ali para te ajudar nesse momento. E é fundamental que todo cristão tenha esse tempo separado, sagrado, esse tempo ali individual, falando na presença de Deus, onde eu quero estar ali alinhado. Esses momentos também transformam o nosso caráter. Eles afetam quem nós somos. Nos purificam, né? Eu falo que em Salmo 51, versículo 9, fala sobre Deus restaura a alegria da minha salvação. Vem Deus, purifica aquilo que não é teu. Nesse lugar secreto é onde eu consigo ter essa purificação.
Porque é impossível você estar na presença de Deus e não ser confrontado com o seu amor, com a sua glória, com a sua santidade, com a sua pureza. E ao você ser confrontado com tudo isso, ali então acontece uma grande transformação. Ali existe um momento de escolha. Então o cristão que adora no secreto é um cristão que consegue amadurecer espiritualmente. É um cristão que começa a andar com as suas próprias pernas e não espera que a banda ou que um líder o conduza para a presença de Deus, mas ele mesmo conhece o caminho da presença de Deus. Agora vamos falar sobre adoração, então, coletiva ou em comunidade. Como é que isso acontece, né? Quando a gente já leu aqui em Hebreus 10, de 24 e 25, né? A igreja ela é encorajada a se reunir. Onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estarei ali. Existe uma manifestação espiritual muito diferente quando eu estou em comunidade. É diferente de quando eu estou sozinho individual. A palavra koinonia no grego significa comunhão dos santos. A comunhão, a conexão, que ali gera o quê? Também discipulado, gera também ensinamento. Então, quando eu me reúno com os meus irmãos na fé, ali existe uma presença específica do Espírito Santo. Quando eu me reúno individualmente no meu quarto, também existe a presença de Deus específica para aquele momento. Então, são duas coisas que são diferentes, mas que são super importantes. Vou ler aqui Salmos 22, 22. Diz o quê? Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia eu te louvarei. Então, esse momento de adoração coletiva, ela é bíblica. Ela não é, mas eu não gosto de ir para a igreja. Eu gosto de ficar adorando Deus no meu canto. Quero fazer do meu jeito. Requer humildade, né? Você adorar ao Senhor com outras pessoas que talvez estejam em níveis diferentes de você, que talvez tenham níveis de profundidade com Deus que é diferente do que você tem. Isso também te traz o quê? Uma humildade e também te traz um encorajamento, porque você olha alguém que tem uma profundidade maior com Deus, você olha alguém que tem uma sede maior, uma paixão maior por Deus, isso te inspira, isso te leva a fazer o quê? Eu quero isso também, né? Então existe a unidade que gera a adoração coletiva, mas também existe o fortalecimento no corpo de Cristo quando nós nos unimos nesse momento de adoração. Outra coisa também é que a adoração coletiva ou comunidade, seja numa reunião de 10 pessoas ou de 10.000 pessoas, né, proporciona um lugar para os dons do Espírito se manifestarem. Isso mesmo, a gente vê isso em 1 Coríntios 12, onde um edifica o outro, né? Onde ali existe a chance desses dons se manifestarem, os dons de cura, os dons de profecia, todos esses dons de milagres, todos eles podem se manifestar naquele grupo coletivo, sendo que no individual você não tenha nem com quem ministrar, vai estar somente você e Deus. Então vamos falar agora por que eu preciso, né, entender a relação entre a adoração no secreto ou no lugar individual e adoração no coletivo ou na comunidade. Porque um complementa o outro, tá bom? Então, quando eu estou no coletivo, eu sou inspirado pela vida do outro para ter uma vida individual. E quando eu estou no meu individual, eu também me sinto encorajada para compartilhar isso quando eu estou no meu momento coletivo. Então, assim, que nem você fala assim, Zoe, eu acho que brócolis é muito bom. Que bom que você gosta de brócolis. Eu acho que esse é o único vegetal que eu preciso comer. Daí vem o time lá do espinafre. É que eu acho que espinafre é muito melhor que o brócolis. O ideal é que você tenha uma dieta variada na sua vida, certo? Que você coma o brócolis, o espinafre, o tomate, a cenoura, as frutas, os grãos, as proteínas, seja o que for, mas que seja variado para te trazer uma saúde completa. Assim também na sua vida de adoração, né? Você precisa ter de tudo na sua vida de adoração. Existe um momento que eu vou estar só eu e o Senhor. Existe momentos que eu vou estar em unidade com o corpo de Cristo. E sem perceber, às vezes, as pessoas que gostam de estar só, elas e o Senhor, elas não sabem lidar com o corpo de Cristo. E outras que só sabem estar com a galera, com a geral, não sabem focar e ter tempo de intimidade com Deus. Então, isso daqui, tudo que eu estou trazendo para vocês é para vocês pararem e pensarem como é que anda a minha vida de adoração individual, no meu lugar secreto, e como é que anda a minha vida de adoração quando eu estou em comunidade. E perguntar para o Espírito Santo, né? Qual que você precisa desenvolver mais nessa fase que você está vivendo? Onde é que você talvez tenha se perdido ou tenha recebido menos do que deveria? E ali eu creio que o Senhor vai te guiar e
trazer para você passos e que você seja inspirado, né, a conseguir, né, separar tempo para ter adoração individual e estar, sim, plugado numa igreja, estar ali linkado, né, a uma comunidade cristã, onde você pode adorar o Senhor em conjunto. Gostaria de finalizar e orar por você. Senhor, obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e que a gente pode te adorar em espírito e em verdade. Eu peço que o Senhor nos inspire a ter mais profundidade e mais intimidade com a Tua presença na adoração individual. E Deus também abençoa as nossas igrejas, nossas comunidades, que elas possam desfrutar de momentos maravilhosos na Tua presença, também em comunidade. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Comenta aqui nos comentários algo que você gostaria de saber ou algum tema que a gente ainda não falou aqui no Alto Monte Ensina, que a gente quer também saber para poder gravar mais vídeos para vocês. Um grande abraço.